Então, como eu falei, vamos estar a cinemática e a mecânica. Então, a cinemática é a parte da física dentro da mecânica que estuda as consequências dos movimentos, como eu já falei para vocês, o movimento dos corpos, tais como deslocamento, velocidade, aceleração e tempo gasto. Então, nós vamos estudar precisamente isso: velocidade, aceleração e tempo gasto, deslocamento, certo? Então, nós vamos estudar qual é o deslocamento dos corpos, um corpo que sai do ponto A vai até o ponto B, da cidade A até a cidade B. Vamos estudar a velocidade, qual é a velocidade do móvel que percorre um espaço de tantos quilômetros, tantos metros. Então, quanto tempo ele levou para fazer essa viagem? Qual foi a sua aceleração? Então, isso é que nós vamos estudar, tá? Então, para compreendermos essas consequências, precisamos antes conhecer alguns conceitos básicos, que são eles. Então, a cinemática tem os conceitos como móvel, referencial, movimento, repouso, trajetória, ponto material, corpo extenso, posição e deslocamento. Então, vamos ver o móvel. O que é o móvel? O móvel é qualquer corpo que pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Por exemplo, um automóvel em relação à terra. É importante salientar que o móvel não é um objeto que efetivamente se desloca, ou seja, que não esteja fixo no chão. Então, móvel, simplificando toda a situação, é qualquer automóvel, um carro qualquer, é um animal, é você. Qualquer coisa que eu posso fazer com que ele se mova, se desloque de um lugar para o outro. Então, dependendo do referencial, vai haver sim esse deslocamento, mas isso vai depender do referencial, que eu vou falar mais adiante, tá? Então, como eu já falava, um móvel é um ônibus, né? O ônibus é um móvel. Então, fisicamente, qualquer coisa pode ser considerada como móvel. Por exemplo, o prédio dessa escola, a escola que vocês estudam. Então, o prédio dessa escola está em movimento em relação à Lua, por exemplo. Portanto, o prédio, apesar de estar fixo no solo, pode ser considerado móvel. Porque se pudesse alguém lá da Lua estar observando esse prédio que é a escola, ele ia estar vendo esse prédio em movimento, porque o prédio está deslocando-se juntamente com a Terra, já que a Terra faz um movimento, certo? Então, para alguém que estivesse lá na Lua observando, o prédio estaria em movimento. Quem seria o referencial? Alguém lá da Lua, certo? Então, continuando. Agora vamos ver referencial. O que é o referencial? O estudo do movimento de um corpo depende sempre do referencial escolhido. Chamamos de referencial a todo ponto que adotamos como referência para estudar o movimento dos corpos. Podemos associar esse ponto a um corpo ou local no espaço. Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever um movimento. Então, referencial é aquilo que eu tomo como referência. No caso que eu falei, alguém lá na Lua. O referencial é alguém na Lua. Esse alguém da Lua vai ver o prédio em movimento, certo? Então, é aquilo que eu tomo para dizer se algo está ou não em repouso, porque eu vou já explicar o que é repouso e movimento, tá? Então, referencial pode ser essa torre, a Lua, como eu falei, esse campo, alguém que está aqui, e assim, qualquer coisa eu posso tomar como referencial, para dizer se algo está em repouso ou em movimento.